Olá, japonesicos! Gravando o vídeo pela segunda vez, eu espero que agora fique bom. Hoje eu vim solucionar a pergunta que nunca quer calar de vocês. Como que é a chegada no Japão? Como que... Eu já gravei um vídeo de como é a adaptação na escola japonesa. Eu aconselho você assistir esse vídeo primeiro, pra depois vir pra cá, ok? Então se você não assistiu, assiste lá. Tá bom? A adaptação na escola japonesa e como eu aprendi japonês. Vai ter tudo aqui nesse vídeo. E nesse vídeo de agora eu vou falar a chegada no Japão, qual foi a minha decisão, se foi entrar numa escola brasileira, numa escola japonesa, sobre o bullying aqui no Japão e um pouquinho de como os professores tratam os alunos estrangeiros numa escola japonesa. Quando eu cheguei aqui no Japão, a gente foi na prefeitura, indicaram a gente lá, explicaram como é que funciona o método de moradia, de impostos, de escola, de trabalho, explicaram bastante coisa, tudo em português, sabe? Tinha tradutora lá pra traduzir tudo pra gente, eles entregaram papéis, tudo em português. E no meio dessa confusão toda, eu decidi ir pra uma escola brasileira. Tá, entrei na escola para brasileiros no Japão. O horário era igual, eu estudava à tarde, que eram apenas as 4 horas. Tinha os apostilas que eram da Positivo, sabe? Era tudo em português, o mesmo. Tudo que a gente aprende na escola particular do Brasil, você vai aprender nessa escola do Japão aqui. Só que muda aqui uma vez por semana tinha aula de japonês. Eu não gosto de matemática. Não gosto de matemática, eu não me dou bem com matemática. E logo de cara, o professor veio falar assim pra mim: nossa, é bem difícil para esses alunos que vêm de uma escola pública do Brasil, vêm para a escola mais avançada, eles sofrem bastante. O professor já veio falar isso na minha cara, eu fiquei meio que arrasando. Como ele se dá o direito de falar isso para uma aluna que acabou de chegar, né? Pensei, ele não sabe do meu potencial, né? Espere, aguarde. Logo na segunda semana também teve uma prova do alfabeto do Hiragana e Katakana com a professora japonesa. Ela, professora japonesa, mas só falava japonês. E daí eu entreguei a prova, eu não sabia nada sobre Hiragana e Katakana, não sei. Aí entreguei a prova, ok. Eu tinha um alfabeto do Hiragana e Katakana bem pequenininho no meu estojo pra mim decorar, só que eu não olhei durante a prova. A resposta estava na minha cara, mas eu não abri meu estojo pra ver a resposta. Não sei mesmo do que a gente vai me adiantar, né? Aí depois que a professora entregou as provas, uma menina bem nojenta passa na minha mesa assim, olhando de cima pra baixo, sabe? Aí ela fala assim: nossa, você tá aqui no Japão e não sabe nem o alfabeto do Hiragana ainda. Como que eu vou saber se eu acabei de chegar? Eu pensei assim comigo, né? Porque ela deve estar aqui no Japão desde os 3, 5 anos de idade. É claro, é obrigação dela saber. Agora eu que acabo de chegar, como é que vocês vêm falar isso na minha cara, menina? É esse tipo de coisa que você vai acontecer com você se você entrar numa escola brasileira, sabe? Sim, tinha professores bons. A professora de português era ótima, sabe? Era muito bom a aula de diálogo dela, porque era bem gostosa a aula dela. A professora de história e geografia também era ótima. Tirei notas excelentes com ela. Joguei na cara do meu professor de matemática que eu consigo. Aí ele ficou meio quieto por um tempo, né? Calei a boca dele. Mas o pior o método de ensino não é os professores, não é que é difícil o nível da escola. O problema são os alunos brasileiros, infelizmente. Brasileiro é aquela falta de educação, aquela zona, aquela coisa de... Sabe, a pessoa não teve uma vida legal no Brasil, não tinha nenhuma uma casa própria. Aí vem aqui pro Japão, começa a ter uma vidinha mais malemar, sabe? Começa a ter uma vida melhor. Aí fica se achando, sabe? Aí chega aqui no Japão, porque ganha um PSP dos pais. Aí chega lá na escola se achando o máximo. Olha meu PSP, morram de inveja do meu PSP, sabe? Jogando na cara de todo mundo. Não importa se é amigo, se é inimigo, se não conhece. Eu tenho um PSP. Sabe? Esse tipinho de gente que você vai encontrar numa escola brasileira aqui no Japão. Não são todos. Tinha gente legal também, gente simpática, gente... né, mais humilde, mas a maioria das escolas brasileiras é lotado de gente assim metida. Tipinho de gente que não merece um pingo de educação, porque também não tem educação com ninguém. E eu já adorando essa escola, fiquei lá 3 meses, só não aguentei ficar mais. A aula era ótima, assim, o conteúdo da aula era ótimo, mas as pessoas estragavam a escola, então fazer o que, né? Eu saí da escola depois de 3 meses e decidi ir pra uma escola japonesa. Aí eu achei também que eu ia passar por tudo aquilo de novo, né? Que eu ia ficar perdida, que eu ia ser excluída, que eu ia ficar solitária, né? Então eu fui pra escola de adaptação
Que lá eu aprendi o hiragana, o katakana e um pouquinho do kanji, um pouco da cultura japonesa. Eu aprendi a falar um pouquinho, sabe, o básico, do básico lá nesse curso. Eu contei nesse vídeo aqui, não deixem de assistir, tá bom? E aí eu fui pra escola japonesa. Aí logo chegando lá na escola japonesa, a professora, ela me dá os horários, as matérias, tudo em português. Tudo em português. Amém. Tudo em português. A minha mesa era do lado de uma mãe japonesa que ela era muito simpática. A gente já, sabe, foi pra outras escolas, mas a gente conversa até hoje ainda por mensagem. A gente às vezes se encontra, ela me chama meu nome, Jéssica, tudo bem? Sabe, a gente conversa ainda até hoje. Ela era muito simpática. Todo dia eu chegava na escola, ela me dava bom dia. E teve a minha primeira aula, que a professora faz tipo um check-in com os alunos pra ver quem tá com febre, quem tá com dor de cabeça. Aí a professora perguntou, quem tomou o café da manhã? Aí eu vi todo mundo levantando a mão, todo mundo levantando a mão. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu não entendi o que a professora falou. Aí ela repete o que a professora falou, só que de uma maneira mais, né, mais devagar. Ela perguntou, você tomou o café da manhã hoje? Aí, café da manhã, que a mina foi entender, né, logo no primeiro dia. Aí eu entendi, eu falei obrigado pra ela, eu levantei a mão, sim, eu tomei café da manhã e tudo resolvido. Essa menina era muito simpática, ela me ajudou em muita coisa. Às vezes, na aula, a professora falava pra abrir tal página, eu tinha ouvido. Aí ela falava, essa é a página aqui que você tem que abrir. Sabe, ela era muito simpática. Professores também, nossa, é outro nível, gente. Professores do Brasil, professores do Japão são muito capacitados. Eles dão um suporte, assim, sabe, excelente, melhor do que escola particular. E olha que a escola é pública, sabe, mas é pública, mas a gente paga uma mensalidade por mês. Não tem escola de graça aqui no Japão, infelizmente. Pra gente ter esse nível, eu acho que sim, é muito bem pago essa escola japonesa. A professora joga de cara, ela falou, qualquer coisa que você precisar, levanta a mão, eu vou ir na sua carteira, vou explicar pra você. Qualquer coisa que você tiver passando dificuldade, você vai passando, a gente leva pra uma outra sala, a gente conversa mais com a tradutora, sabe, elas dão assistência máxima pra você. Eu fiquei impressionada porque hoje eu acabei de ver um vídeo da Fabi que ela fala sobre o intercâmbio dela na Austrália. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. A irmã é a irmã da Nina. E ela disse assim, o professor pela primeira vez começou a falar a rotina dela. Falou só de boca, sabe? Não deu tabela de horários, não deu nada. Só falando assim, ó, segunda-feira você vai ter tal aula de horário até horário, terça-feira você vai ter o quê, terça-feira vai ter o quê. Ela, como não poderia decorar tudo aquilo, porque ninguém poderia decorar tudo aquilo, aquelas informações e horários, ela falou, professor, você pode anotar pra mim? Aí o professor dela da Austrália falou assim, é porque você é brasileira burrinha, né? Não vai conseguir saber o que eu tô falando. Aí os alunos também xingavam ela de um monte de palavrões horrorosos que eu não quero nem citar aqui. Nunca aconteceu comigo numa escola japonesa. Nunca aconteceu. Por contrário, a professora mandou traduzir o livro em, sabe, a matéria inteira em português pra mim. Teve uma época que, já que tá chegando as suas férias, eu vou te dar esse livro todo em português, todo traduzido com as matérias, com as palavras mais importantes em português, com significado, pra você estudar nas suas férias, sabe? Foi um anjo aquela professora pra mim. 3, 4 vezes por semana tinha aula de reforço, que a gente ia pra uma salinha que só tem brasileiros, e lá a gente tinha dicionário, tinha conteúdos em português, a gente traduzia todas as coisas mais importantes do livro para português. E lá, assim, era um momento meio que de alívio, sabe? Porque aí quando eu não sabia coisa, eu perguntava pra uma outra brasileira, ela me respondia em português, sabe? A gente podia um pouco fugir desse japonês, sabe? Porque no começo, por mais que você estude o básico, não vai dar pra acompanhar as matérias em japonês. Por exemplo, ciências, cheio de palavra difícil, literatura, que a gente estava estudando sobre as escritas antigas. Como é que a gente vai saber? A gente nem sabe o japonês atual, aí a gente vai estudar as escritas antigas, né? É bem difícil, mas a gente consegue superar com o suporte maravilhoso que os professores aqui dão, sabe? É de se emocionar quando você vem para uma escola japonesa. Não tô querendo falar só mal da escola brasileira, né? Porque o conteúdo lá também é ótimo. Os professores são dedicados, sabe? Mas em termos de bullying, eles não estão nem aí, não estão cagando e andando se você tá sendo maltratado ou não. Os alunos podem xingar no meio da sala, pode te excluir, pode te deixar sozinho, mas o diretor também não tava nem aí. Eu nunca sofri esse tipo de coisa, nem por ser estrangeira. Mas teve
o japonês em minha sala tava sofrendo bullying. E os professores ligaram pra casa deles, os pais foram lá, conversaram, sabe? Às vezes, os professores até cancelaram a aula pra meio que tentar defender o aluno, sabe? E deu certo. O bullying nunca mais aconteceu na sala de aula. Depois que os professores fizeram um monte de coisa, mandaram todos os alunos fizerem uma cartinha, assim, sabe? Pra esse aluno que tava sofrendo bullying. Todo mundo escreveu uma carta, sabe? Pedindo desculpa. E sabe? E isso acabou, realmente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar aqui nos comentários, porque eu acabo esquecendo de muita coisa que eu queria falar, assim, mas não se preocupe que vai ter mais vídeos falando sobre isso. Pode perguntar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo à medida do possível, à medida que eu sei responder para vocês. E fiquem ligados em mais vídeos, porque vai ter muitos mais vídeos, porque eu tô de férias, então vai ter muito conteúdo bom aqui no canal. Semana que vem, quem sabe, rola um rolê na piscina, né? Solzão, praia, óculos de sol, pra comemorar o 1 ano de japonésica, então eu tô muito feliz com todos os meus inscritos, sabe? Eles estão sempre apoiando, estão divulgando os vídeos, estão curtindo o UFC japonésica, estão dando tema de vídeos lá no Twitter, tá sendo muito legal a companhia de vocês em todas as redes sociais. Esses dias eu abri o YouTube, fui ler meus comentários, eu achei muito lindo o comentário do Poder Nerd, que ele comentou lá no vídeo de 1 ano do canal. Nossa, eu me emocionei muito com aquele comentário. E é comentários assim, sabe, que eu tiro mais ideias pra vídeo, eu paro pensar, nossa, a galera vai gostar de assistir tal vídeo, a galera vai querer assistir tal vídeo, a pessoas vão ficar frisando esse tipo de assunto no canal, sabe? Eu fico muito emocionada, gente. Sério mesmo. Muito obrigada pelas pessoas que sempre comentam aqui no canal. Chega de falar por hoje. No próximo vídeo eu falo mais, tá? Agora eu vou deixar aqui a propaganda dos meus links, é claro, como sempre no final do vídeo. Meu blog eu vou deixar na caixa de informações. A página do Facebook Vlogs do Japão e a UFC Japonesa também vão estar no box de informações. Meu Twitter é @Jessica, me deixe lá qualquer pergunta. Se inscreva no canal se você não é inscrito, assista mais vídeos e não fique por fora das novidades que vão chegar aqui no canal. Tchau!